A pergunta vem da Denise e a pergunta é: gostaria de saber, aí a Mirta vai me ajudar, viu? A pergunta é dirigida para Vigisolo aqui. Gostaria de saber se há uma meta de percentual a ser cadastrado nesse solo esse ano, pois nos outros anos, 2010 e 2011, tínhamos a meta de cadastrar 30% do total de área. Então, sim, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente colocou essa meta, eu acho que como a pactuação de 2010 e 2011, nós colocamos uma meta de 30%, esse ano, tanto nos nossos planejamentos, nós não colocamos tanta meta assim, nesse percentual, porque para nós é muito complicado, porque a gente não sabe quantas áreas contaminadas são cadastradas pela CETESB, né? Então, por exemplo, hoje, 4.100 e poucas áreas contaminadas, 30% dessa área a gente cadastrar. Então, como a gente não sabe do primeiro número que a CETESB não informa, dizendo quais são as áreas, né? E nem ela também sabe, que é em função da informação. Então, nesse momento, o que a gente sugere e que a gente solicita, né? A nível regional, vocês sentem e discutam e façam o plano de trabalho de vocês e aí pactuem sim o plano de trabalho de vocês e informe depois para a gente, né? E a gente vai estar sempre junto. Então, a meta de 30%, quem atingir, maravilha, e tem município que atinge 100%, né? Tem município que cadastrou 100% da área contaminada, mas tem municípios que tem muita área contaminada, tem equipe diminuta e tem que fazer um plano de ação e uma pactuação diferenciada, né? Então, a gente não está assim nesse ferro e fogo de 30%. A próxima pergunta é... Fala, né? Pode ser aqui? Ok. Pergunta. No manual, a área de raio para considerarmos a população exposta é de 1 quilômetro, porém o usual tem sido 500. Existe técnico considerando que se a pluma de contaminação não sair do imóvel em questão, a população a ser considerada é somente das dos trabalhadores locais. Como devemos estabelecer esse raio? A pergunta é da Débora, né? Então, no nosso manual, e uma das coisas que a gente colocou e sugere também não é camisa de força, mas assim, para posto de combustível, raio de 200 metros, né? Até pela justificativa. Muito poucos postos de combustível essa pluma saiu de 200 metros. A não ser que pegou uma rede de esgoto, alguma coisa assim, que aí muda um pouquinho o mecanismo de transporte da substância. E 500 metros, que a gente está colocando no manual, acho que fala alguma coisa de 500, que assim, comece com 500 metros, né? Para aquelas atividades que não são um posto de combustível. Você pode ir ampliando o seu raio, acho que a Mirta já falou isso nessa história do gradiente, né? Mas aí eu até quero que depois a Mirta complemente. Então, na verdade, a gente está mais ou menos com esses 200 e 500, mas isso não é uma metodologia assim, que a gente vai focar e é isso, e a gente não pode pensar em outra coisa diferente. Pode, né? Mas a gente está norteando para que a gente não saia fazendo um posto de combustível no raio de 1 quilômetro, né? Ok, Mirta, você pode complementar, por favor? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Em Bauru, famoso caso da Jax, o que a gente fez? A gente lá procurou dados de literatura a respeito e encontrou 1 quilômetro, tá? Para a extensão de chumbo, que era o principal contaminante, etc. E fizemos com 1 quilômetro. Claro que com todas as dificuldades disso. Se é maior, quanto maior a extensão que você colocar, é mais gente que você vai ter que, né, que abarcar e tudo isso, uma outra infra que você vai ter que ter. Mas isso foi baseado, e é como a gente se baseia, a Clarice tem usado muito isso também, que são os dados de literatura que tenham algum caso a respeito. E encontra, viu? E botando até no Google, você encontra coisas incríveis. Mas esses dados... você tem que delimitar de acordo à gravidade da substância e o grau de pessoas impactadas também, tá? Essa média internacional, falei, eu não conheço 200, tá? Do bendito posto de gasolina, mas conheço vários com 500 e vários com 1 quilômetro. Então, em Bauru, nós temos 1 quilômetro. Tempos depois, com outras campanhas que o órgão ambiental chama as suas pesquisas, eles acabaram chegando à conclusão que 1 quilômetro após ainda tinha
algumas contaminações. Então, será correto? Seria 2 quilômetros, mas fizemos com 1, tá? Então, não se espantem, porque isso não é realmente unanimidade. O que os Estados Unidos têm feito, que a gente tem visto em trabalhos, e depois a gente pode posteriormente indicar alguma literatura, se houver interesse, é você ir fazendo os raios mesmo. Você pega o ponto focal, a fonte de contaminação e vai fazendo os seus raios, entendeu? Para ver até onde você encontra a população impactada. Às vezes você vai fazendo mesmo um pequeno estudinho epidemiológico e testando aquela população. Por enquanto é isso que temos. É isso aí. Vamos chamar a DRS São João da Boa Vista. Considerando as etapas que vocês colocaram, a gente está entendendo que para poder fazer o cadastro e digitar, primeiro tem que formar esse grupo, que é formado por representantes de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, CETESB. Para nós ficou a seguinte dúvida. Neste momento da videoconferência, talvez fosse importante este grupo estadual estar presente para poder nos respaldar, nos estimular nessa formação desse grupo. A gente sentiu falta disso. A outra questão é, se a gente tem que formar esse grupo primeiro para depois cadastrar, a gente precisa de ter uma orientação mais clara de como estimar a população sobre risco e com rota completa. Porque, assim, está ainda muito solto a informação que dá para a gente. Então, para a gente reunir esse grupo e não ter uma orientação um pouco mais clara de como fazer isso, também vai ficar difícil. Então, eu estou solicitando para vocês uma orientação mais precisa, um detalhamento melhor do preenchimento dessa ficha, e se é isso mesmo, nós só vamos cadastrar após a formação do grupo, a visita no local. Passo a palavra. Ok. Oba, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. São várias perguntas, né? Umas a gente até consegue responder, outra vai para o desafio de todo mundo. Na verdade, a primeira que está colocada assim, porque estamos aqui fazendo a videoconferência, podia estar a CETESB e tal. Coincidentemente, hoje a CETESB a gente deveria estar se discutindo a regulamentação da lei, né? Mas nós fizemos questão, essa é a primeira vídeo. Se isso der certo, você receber uma avaliação aí, se for pertinente e interessante, nós vamos fazer várias videoconferências com relação ao tema. E aí a gente vai trazer a CETESB, né, chama a sanitária, enfim, né? Então, assim, a ideia era mais um teste com relação à videoconferência, é importante, foi relevante, deu certo, e aí nós vamos estar caminhando junto com a equipe. Quando a gente está considerando que para vocês formarem equipe, é porque assim, na hora que você tem a lista da CETESB, quando você vai cadastrar uma área, imaginando que eu vou cadastrar um CISOLO e só quero eu saúde, né? Você vai ficar rendido com relação a algumas informações que estão na CETESB e não estão no cadastro da CETESB. Porque o cadastro da CETESB é um cadastro simplista, é um cadastro que está no site e que ele não é realmente todas as informações que são interessantes e pertinentes para o CISOLO. Por isso que a gente coloca a questão da CETESB. E assim, a questão da orientação, assim, a lei está muito clara. A lei, aqueles artigos que eu falei antes, é muito claro. Vocês têm toda a condição de chamar a CETESB a nível regional e criar o grupo, sim. Se não for esse grupo, criar ação efetiva para algumas áreas. Porque em alguns artigos já fala isso, né? Eu preciso estar órgão ambiental e saúde. E eu não estou dizendo que é no âmbito regional, é em todo o âmbito do Estado, né? Portanto, assim, o que a gente está empenhando? A gente sabe que tem algumas GVEs junto, enfim, que já estão com a CETESB, já estão com seus grupos, está conversando. E o que a gente pede a nível central? Se vocês tiverem dificuldade de criação de grupo, se não estiverem conseguindo, aí sim informa para a gente que a gente vai ter, né, um cuidado melhor nessa área. Mas nós temos locais que, enfim, a CETESB já está discutindo, já está começando a perceber isso. Com relação ao órgão ambiental, eu estou falando
é que tem enquanto Estado, que hoje a CETESB, vocês podem procurar a agência da CETESB, ela já sabe que vocês vão procurar e vocês vão conversar e começar a conversar com eles, né? Isso já está dado, eles já sabem disso, então a gente não está muito a nível só central. Então, por gentileza, a gente gostaria também que vocês começassem a conversar com a CETESB regional. Com relação como é que é o cadastro? Quando a gente fala que você tem que fazer visita de campo para cadastrar, isso é condição sine qua non. Eu não vou cadastrar a área se eu não conhecer, portanto, quem é aquela população. Porque o cadastro da CETESB não fala de uma população. Ele não fala, né? Então, a gente tem que estar a campo. E quando lá na frente eu coloquei que o CISOLO está sob a responsabilidade da VE, a vigilância de população exposta está sob a responsabilidade do setor saúde, né? E, portanto, eu acho que uma equipe não tão grande, mas não tão pequena, e ela sendo, né, acrescida de o que a gente vai estar fazendo, ela é importante e é fundamental. É claro que, no teu caso aí, após a vídeo, a gente vai fazer questão de estar conversando especificamente com vocês aí para ver assim o que a gente pode estar dando start inicial para vocês efetivamente estar criando essa equipe. Essa equipe ela não é publicada no Diário Oficial, é uma equipe que começa a trabalhar junto para a gente poder se interagir e até realmente responder. Eu acho que é isso aí que eu tenho que, né? Eu não sei se eu respondi tudo, eu espero. TRS Campinas. Eu sou Márcia, sou do GVE de Campinas. Aqui nós temos alguns municípios que vieram participar, os demais com certeza estão participando pela internet, né, que tem essa opção. Eu queria parabenizar a equipe, né, sempre tão atenciosa, sempre tão cuidadosa nessas questões aí das áreas contaminadas, que não são questões fáceis, são muito complexas, enfim, né? A gente tem aqui, eu posso dizer aqui pelo GVE de Campinas, tenho inúmeras dificuldades aqui, né? A Doma aí já está ciente, trabalha muito com a gente. E quem sabe a Doma poderia vir trabalhar aqui em Campinas, né? Assim, me ajudaria muito, mas enfim, eu tenho duas questões aqui que o município, a Mônica de Itatiba, encaminhou aqui para nós. Eu acho que ela está com alguma dificuldade, então eu gostaria de passar, e depois nós temos mais uma questão da Carla, da Vigilância Sanitária. Ela pergunta se áreas que não são identificadas pela CETESB, mas sabidamente contaminadas ou com potencial de contaminação, devem ser cadastradas no CISOLO. E como devemos proceder com essas áreas? E quando tem uma segunda pergunta, né, quando alguma informação foi digitada de forma errada, assim, não correta no sistema, para fazer esse acerto, né, como que seria, a Rosiane até colocou, né, que não há uma sobreposição da informação, mas a criação de um novo cadastro. Se é isso mesmo, se sempre vai acontecer isso, se não tem uma maneira de fazer essa correção. Tá? São as duas perguntas de Itatiba. Eu gostaria de passar para a Carla. Bom dia a todos, eu sou Carla, eu sou do Grupo de Vigilância Sanitária aqui da Regional de Campinas. Gostaria muito de parabenizar a Rosiane e a doutora Mirta e toda a equipe da Doma, né, hoje conduzida pela doutora Thelma. Por muito tempo estive próxima dessa equipe e com certeza o que eu sei hoje eu devo muito às pessoas que fazem parte dessa equipe da Doma. Uma coisa assim que eu tenho um pouco de preocupação, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, quando Rosiane fala que assim, o grupo da regional é que vai criar a lista de áreas prioritárias, assim, em cima de número de população exposta, rota completa de exposição. Me preocupa um pouco no sentido assim, nós temos algumas áreas em que a população exposta é basicamente trabalhador. Né? Então, assim, essas áreas também vão ser priorizadas, porque às vezes não, a contaminação está restrita no site, né? Então ela não tem população de entorno,
E aí, como é que vai ser esse trabalho? Eu gostaria, assim, de ouvir um pouco do CVE e da Doma em relação ao trabalho específico em cima de população trabalhadora, porque nós temos muitos casos assim, e assim, eu ouço muito, a gente ouviu muita questão assim a questão de aumentar esse raio, 200, 500, mas às vezes a gente não tem essa população de entorno. E aí, o trabalhador que foi exposto, que está exposto, ou foi no passado, enfim, né? Eu gostaria de ouvir um pouco do CVE e da Doma sobre a questão dos trabalhadores. Passo a palavra. Tem algumas perguntas aqui, dado o adiantado da hora, nós vamos responder isso posteriormente, né? Nós vamos responder agora para Campinas. Obrigado a Márcia, a Carla, que está aí também, com as perguntas. Vamos lá, nas respostas. Espero que eu tenha anotado aqui. Posso cadastrar área contaminada sem estar na lista da CETESB? Sim, né? Tem GVE que já fez isso, inclusive, né? Porque teve população exposta, de fato, e aquela área não foi cadastrada na CETESB, mas foi uma área que teve contaminação e tem contaminante de interesse e teve a população exposta. Eu não preciso dizer área aqui, mas isso é fato, né? E aí, está cadastrada no CISOLO, ela não está na lista da CETESB, mas a CETESB... ela informou para a CETESB, né, que essa área, e aí não está na lista, mas teve população exposta com relação à área contaminada, né? Então foi cadastrada. Então é possível sim utilizar o CISOLO. Se a gente ter em mente que o CISOLO é um sistema de informação do setor saúde, da vigilância em saúde, esse sistema a gente tem que, né, tá alimentando bastante ele com relação quando temos população exposta, independente de ter área contaminada ou não, mas é uma conversa com a questão da área da CETESB. Com relação a duplicar ou duplicidade de informação, é claro que se eu digito um dado errado, às vezes eu não consigo alterar, às vezes eu consigo. Por favor, mandem para a gente no Vigisoro, porque nem a gente consegue alterar aqui, é só Brasília. Aí a gente manda para Brasília e eles alteram lá o que foi errado, né? Porque a gente também não tem essa permissão de alteração. Né? Tá? Então, assim, eu solicito algumas, já mando para a gente, mas olha, aqui eu cadastrei, tá errado e tal, encaminha para a gente tem que encaminhar para Brasília e aguardamos Brasília, manda para a gente retorna para vocês, tá? O que a gente não consegue fazer uma limpeza no banco, não consegue, né? É só Brasília. Com relação ao que a Carla falou, o CISOLO, quando ele coloca, o CISOLO é informação de população exposta à área contaminada, portanto, se eu tenho uma área contaminada, que é um posto de combustível, e eu tenho uma população trabalhadora, eu posso cadastrar no CISOLO. O sistema permite isso, né? Independente de raio, né? Eu posso, o CISOLO ele permite. Esse primeiro módulo já permite isso, né? Então, essa discussão, eu acho que ela é pertinente, a gente tem que, como é um processo, tudo é um processo, se a gente for querer discutir tudo que a gente quer, a gente, né, pode demorar muito. Mas, com certeza, é uma discussão, porque quando eu cadastro aquela população do trabalhador em área contaminada, o CISOLO ele permite isso. Então, vamos utilizar esse sistema também para isso. Eu vou pedir para a Mirta complementar aqui para a Carla. Vamos falar. É pra lá? Estava falando para lá. Olha, gente, primeiro, Márcia e Carla, um beijo no coração. Marcinha, querida, não é fácil realmente. E a Doma gostaria de morar em Campinas. Então, pelo menos a Mirta. É o seguinte, Carla, há uma polêmica toda muito grande em cima disso, extra-site e intra-site. Mas veja bem, nós estamos aqui falando enquanto saúde, enquanto atenção à saúde da população nossa. Então, primeiro de tudo, saúde. Se eu tenho uma substância que é reconhecidamente cancerígena, mutagênica, teratogênica e etc., os gênicos todos, é claro que eu vou priorizar, não me interessa se está aqui, está lá, está está pendurada na árvore, onde está. É óbvio que eu tenho que ter uma lógica, uma extensão, população do entorno e que está impactada por aquela pluma. Agora, pode não ter pluma. Então, é por isso que nas polêmicas todas daquele, na minha opinião,
excesso de áreas ditas contaminadas por posto de gasolina, houve-se por bem, depois de muita discussão, 500 metros ou 200 metros, que do ponto de vista de extensão de população, é claro que é muito diferente. Eu posso até ter pernas para fazer 200, posso não ter pernas para fazer 500, que dirá 1 quilômetro, etc. Porém, isso foi colocado como um mínimo possível, baseado em experiência. A Rose, se não me engano, acho que falou isso. Que a CETESB insistiu em sua experiência, que nós, da saúde, não possuímos com posto de gasolina em absoluto. Né? É uma experiência difícil. Se a gente quer essa experiência, mas enfim. É o que se declara como excesso de áreas contaminadas, então teve muito, eu me lembro que acompanhei de longe, ouvi a Rose dizer que vinha exausta lá das reuniões de por que sim, por que não. Agora, o manual foi escrito não só com epidemiologistas, com Clarice e universidade, por isso que a gente insiste nesse bendito dessa equipe. Eu não sei, na minha modestíssima opinião, não tem nada a ver equipe com a população que você tem que proteger. Você vai ter que ter equipe, porque não dá para você trabalhar sem essa equipe multiprofissional. Agora, há um trabalho que tem que ser feito pela saúde, pela vigilância, que é estar em atenção com essas pessoas. Se você não conseguir trabalhar em equipe multiprofissional, dificilmente você vai conseguir trabalhar. Mas você tem que estar olhando por aquela população, porque você é, né? Por isso que a gente brinca, se tem gente que a Rose um dia soltou essa lá na sala e nós pegamos de slogan. Se tem gente, é com a gente. Pra gente não voltar àquela conversa de antigas mentes, em que era o que é que vocês da saúde estão fazendo no meio ambiente? Ou pior, vocês vão cuidar do meio ambiente? Cruz credo que a gente está com dificuldade cuidando da gente, né? Quanto mais o meio ambiente, nem temos essa pretensão. Mas cuidado com isso. Há certas coisas que estão sendo estabelecidas ou legislativamente e 90% baseado na experiência dos órgãos que lidam com isso. É isso que eu tenho a dizer. Gente, mandem para nós coisa na Doma, viu? A gente fez uma conferência, na minha opinião, um pouco longa mesmo, mas achei muito profícua. Aí da Rose, aprendi aqui hoje também. E, então o tempo para a pergunta fica chato mesmo, fica pequeno. Mas olha lá, dvdoma@saude.sp.gov.br, no mesmo bate-canal que sempre estivemos. Vixe, tem Ribeirão, pensei que tinha encerrado. Tem DRS de Ribeirão, que é a última, mas, na verdade, só terminando, que eu acho que esqueci da Carla de falar dessa lista regional, na verdade, a nossa proposta é que o manual já subsidia vocês a criarem quais são as áreas contaminadas. As áreas contaminadas já estão na lista da CETESB. No nosso manual tem alguma lista de contaminantes de interesse, que é aqueles carcinogênicos, né? Enfim, são os contaminantes de interesse. E com as informações dessas áreas, você já consegue listar as suas áreas, porque não é daqui que a gente vai dizer que vocês têm que cadastrar essas áreas. São vocês na discussão regional, que vai ser riquíssima, que vão estar listando essas áreas. E quando eu falo que essas áreas são a nossa, é que nós todos vamos estar fazendo essa lista junto, né? Então não é só você estar fazendo a lista e a gente vai, né? A gente está junto, o manual já induz ou já subsidia o discutir, o caminhar e o escolher com maior clareza essas áreas que a gente vai cadastrar e com esses contaminantes e com essa população potencialmente exposta. Por fim, nós estamos chegando ao final, a DRS de Ribeirão Preto. Eu sou Cila, enfermeira da Vigilância de Ribeirão Preto, e aqui em Ribeirão a gente já digitou 13 áreas, né, das 33 cadastradas pela CETESB. A gente tem algumas para vocês, até para vocês nos ajudarem a resolver, mas tem duas situações que eu acho importante. A primeira é a questão que todas as vezes que a gente entra no sistema, que a gente vai digitar ou vai acertar alguma informação em relação a uma ficha, eu fiquei sabendo hoje que se cria vários históricos. Então, a minha questão é saber quantos históricos eu criei de cada ficha. E um segundo ponto que eu acho importante é que seja revista a questão da população. Porque quando ela, na ficha, na área lá que é colocada a população, ela vem muito estática, ou é de 1 a 100, ou acho que de 1.000 a 5.000, ou 5.000 ou mais. E eu fico preocupada, porque se a gente vai ter que trabalhar com essa área definida agora como 200 metros, porque Ribeirão Preto, 100% das áreas são áreas relacionadas a postos de combustível, eu fico
visualizarem que nós temos escolas e que nessas escolas tem 2, 3 mil alunos e juntando com aquela população ou de trabalhadores ou de moradores, provavelmente vai dar muito mais do que 5 mil. Mas fica difícil da gente falar, mais de 5 mil, pode ser 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então, uma sugestão para que esse dado melhore. Passo a palavra. Obrigada. Vamos lá. Na verdade, quando eu falei do sistema que ele vai estar, se você cadastra a área, ele vai salvando, é fácil visualizar quando eu cadastrei a mesma área 3 vezes, porque depois que você entra, você vai ver a mesma área 3 vezes, né? O que eu estou colocando é que às vezes eu tenho uma área que com histórico, você não consegue visualizar histórico, mas na verdade, a partir do momento que eu vou atualizando, fica no banco de dados essas informações. Tá? Então, ou seja, se você por acaso fez o cadastro de área e você entrou e está com a mesma área 3 vezes, significa que eu tenho que excluir duas áreas, porque elas são iguais, né? E você não consegue excluir, nem eu também. Então, vocês têm que informar para a gente e a gente informa para o Ministério da Saúde, tá? Com relação à população, é um grande problema nosso em relação à população. Eu acho que isso é um desafio de todos, não é só nosso, não é só lá do Ministério. O próprio Ministério já viu que essa faixa que você colocou, né, de tanto a 5 mil, você consegue, às vezes, ver um posto de combustível que está com 5 mil, né, porque assim, o cálculo que foi feito, ele te dá distorção dessa população. E desde o ano passado, o Ministério da Saúde está fazendo um software, um aplicativo que permite tu quebrar o setor censitário e ficar mais próximo dessa pluma de contaminação, né, para você efetivamente estar trazendo qual é a população real. E nesse sentido, ele tirou aquela faixa. A partir do momento que ele está vendo que você vai te dizer qual é a população, então você pode estar colocando o valor estimado mais próximo do teu real. Então não é mais aquelas faixas, que aquela faixa cometia alguns erros, né? E aí eu acho que então tem alguma coisa nesse sentido, que com certeza a população é uma coisa mais difícil para a gente estar estimando. E aí que eu vejo que quando a CETESB dá a informação da pluma, da extensão, a gente consegue ter mais próximo essa população estimada com mais precisão nesse cálculo, né? Então, acho que isso é importante para a gente estar discutindo, sim, né? Quer complementar, Mirta? Não tenho nada disso. Ok. Nós já estamos encerrando o tempo, né? Os tempos já encerrou. Nós queremos agradecer. Nós queremos informar que foi para nós a primeira videoconferência que nós fizemos, então a gente pede desculpa no sentido de, às vezes, estar ou repetindo, ou não ter sido tão clara, ou falar muito rápido. Eu e a Mirta, a gente já comete de falar rápido, gesticula e tal. Precisamos aprender muito para passar isso como videoconferência, mas a ideia realmente dessa vídeo é a gente estar conversando em termos de Estado, otimizando esses recursos da videoconferência e conversando, e nos conversando e nos arrumando para realmente esse desafio. Eu não tenho a menor dúvida que a questão de área contaminada no estado de São Paulo cada vez mais é uma coisa grave, né? Porque assim, ou você mora próximo de uma área, ou você trabalha próximo de uma área, ou você tem um lazer próximo de uma área contaminada, né? Então, está muito presente essas áreas contaminadas. E nós da saúde, comparando com a área ambiental, não que nós estamos atrás, que fala assim, a gente está começando a discutir agora essa questão de área. Nós estamos discutindo agora a área contaminada, mas com a nossa expertise de vigilância sanitária, de epidemiológica, de ambiental, que é quase secular, né? Então, portanto, o nosso grande desafio é estar trazendo essas ações de forma mais simples. É complexo? Eu não tenho a menor dúvida. Às vezes dá um desespero, mas daí que a equipe multiprofissional, daí que a rede é importante. Então, o que a gente está pedindo aqui? Primeiro, agradecendo e, assim, à medida do possível, a gente vai estar atendendo vocês. Nós queremos mesmo feedback de vocês. O manual está claro, não está claro? Ele causa dúvida. Nós jamais queremos causar dúvida na rede. Nós queremos que todos façam ação.
população. Nós queremos que todos os municípios que tenham área contaminada tenham facilidade de cadastrar, tenham facilidade de entender e depois de estimar essa população. Nós precisamos informar a população que ela está acolhida, né? Que é o que a Mirta está colocando, que isso é a nossa meta. Então é um desafio de todos, seguramente. E assim, é um compromisso nosso a nível central de estar apoiando vocês. É um compromisso nosso de estar entrando em contato com a CETESB, que a gente já faz, e talvez uma próxima videoconferência, talvez seja realmente conversar e convidar a CETESB para estar falando da lei, que eu passei muito rápido, né, da regulamentação e como é que vai ser esse fluxo de informação e essa interação no âmbito do Estado de São Paulo, a nível regional e a nível central, para atender à legislação. Não é a nossa vontade, é o que está na lei, né? Os artigos que eu dei aquele zoom, e é isso. Nós agradecemos enquanto equipe, então, a engenheira Zaira, a bióloga Farida, a Mirta aqui também vai falar, a doutora Thelma que não esteve presente, o CVE agradece imensamente. E assim, lembrando que o Vigisolo, esse solo é um sistema de informação da saúde. Ele não é da epidemiológica, não é da sanitária, não é da ambiental. A gestão que é da epidemiológica, portanto, né, vamos junto trabalhar, que vai dar certo. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a Mirta para terminar, até porque ela é mais antiga na televisão. Olha aqui, você vê como é que é em público eu tenho que passar por isso? Gente, muito obrigado. Aos que não me conhecem, obrigado por terem me ouvido. Aos meus queridos amigos de vigilância, eu só tenho uma palavra a dizer além do obrigado. Dias melhores virão.